aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra com o seguinte título: Você quer um milagre? Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Em João capítulo 5, do verso 1 ao 9, diz o seguinte: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Quer ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, os milagres de Jesus eram extraordinários e as milhares de pessoas o seguiam para receber a cura ou libertação. Diz o Evangelho que Jesus curava a todos. Nenhum sequer ia embora sem receber o seu milagre. No entanto, em Jerusalém havia uma multidão de enfermos que se ajuntava ao redor do tanque de Betesda, esperando que um anjo movesse as águas. O primeiro que entrava na água, depois que o anjo movimentava, era curado. No entanto, havia milhares de enfermos que nunca eram curados. Eles poderiam ir até Jesus, mas preferiam crer em algo místico. Naqueles dias, havia 2 tipos de multidão: que buscavam alguma bênção de Deus, a multidão do tanque de Betesda, o pessoal que gosta de anjos, e a multidão que seguia Jesus. Aquela multidão que rodeava o tanque é o símbolo das inúmeras pessoas que esperam receber algo de um tipo de misticismo religioso. Milhões de pessoas aguardavam receber alguma coisa de algum tipo de entidade espiritual que mude a sua condição de vida. Ao contrário desses, o grupo que segue a Jesus é cheio de vida e satisfação. Constantemente podem ver as maravilhas de Deus através do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso e foi ao encontro de um homem que estava ali enfermo há 38 anos. Aquele homem sequer sabia quem era Jesus, mas foi alvo do amor do Senhor. No meio de tantos coxos, cegos, paralíticos, o Senhor perguntou somente para ele: Você quer ser curado? A condição do homem sem Deus. Essa história do paralítico pode ser também um retrato da sua história. Ele é o exemplo de alguém que ainda não tinha provado do melhor de Deus, da abundância que há em Cristo Jesus. Em João, capítulo 10, verso 10, o Senhor disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas ele declara que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você tem criado para ter uma vida abundante? Você não foi criado para a angústia, para a dor, para o sofrimento. Você não foi criado para a enfermidade, nem para ser um inválido, mas foi criado para ser um instrumento nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Houve um dia em que o Senhor sonhou todas essas coisas a seu respeito. Antes que você surgisse no ventre da sua mãe,
Deus já conhecia você e chamou pelo nome. Mas algumas vezes os sonhos não se cumprem porque o inimigo entra em cena. Aqueles sonhos que Deus sonhou a seu respeito, todos eles podem se tornar realidade. Você não tem que desistir da vida. Não há impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Aquele paralítico nem imaginava, naquele dia, seria alvo do amor de Deus. Ele nem conhecia Jesus, mas o Senhor já tinha o visto pela graça. O inválido, a primeira coisa que ficamos sabendo a respeito do homem é que ele era paralítico. Todos nós somos paralíticos por natureza, incapazes de andar nos caminhos de Deus, de estar em pé diante do Senhor. Portanto, aos olhos do Senhor, todos nós somos paralíticos e até nos arrastamos. Não consegue ser diferente do que é, já prometeu para si várias vezes ser diferente e não consegue cumprir. Já prometeu várias vezes para os seus pais, para o seu cônjuge, para os amigos. Queria mudar, que seria diferente, que mudaria de vida, só para depois ver os seus pés tropeçando novamente. Mas você não desiste e tenta novamente. O resultado, porém, é uma queda após a outra. Você teme que Deus já não aceite mais. Todavia, para o Senhor, você é apenas um paralítico que não consegue caminhar e fazer o que é correto. Talvez você já tenha prometido a si mesmo parar de fumar e cada vez você promete mais e uma extensão de coleção de fracasso. Você já martirizou por causa do vício da bebida, até se odeia por causa disso. Mas a história é o resumo de tentativas frustradas de um paralítico que tenta andar, uma existência perdida. O verso 5 diz que o homem era paralítico há 38 anos. 38 anos não fala de uma história de uma vida inteira. Você possui uma história, uma existência de invalidez, de incapacidade de cumprir os propósitos de Deus, de andar nos caminhos da vida. Há 38 anos, todos os dias, ele se arrastava pelas ruas até chegar no tanque de Betesda. E todos os dias dizia para si mesmo: hoje vai acontecer alguma coisa. Hoje o anjo vai mover a água. Hoje eu vou receber a cura, eu espero. 38 anos apontam para uma existência perdida, sem alegria. Nos versos primeiros que nós lemos, naquele dia havia uma festa dos judeus. Jesus foi encontrar aquele homem no meio de uma festa. Mas apesar de ser um dia de festa, aquele homem não podia festejar. Para ele não haveria alegria, só tristeza. Lá fora era festa, mas dentro daquele lugar não havia alegria alguma. Apenas uma pessoa de semblante caído. Talvez você tenha anos que você saiba o que é uma gargalhada, uma alegria genuína de rir sem se controlar. A sua história pode mudar hoje. Se você fizer de Jesus a sua alegria, você vai encontrar aquele homem num dia de festa para convidá-lo para celebrar uma vida nova, sem descanso. O verso 9 também diz que era sábado. O sábado simboliza o descanso. Mesmo que todos estivessem descansados, aquele homem continuava rastejando, porque a sua própria existência era o cansaço de carregar o peso, o fardo do próprio corpo todos os dias. Para ele não havia descanso. Cada dia, inclusive aos sábados, ele ia para o tanque esperar o anjo mover as águas. Você também não tem tido descanso, porque o verdadeiro descanso não é uma boa noite de sono, um colchão gostoso para dormir. O verdadeiro descanso é a sua alma aliviada do peso da acusação, da condenação e do pecado, das culpas de coisas feitas e não resolvidas. O verdadeiro descanso é o poder de dormir com a consciência limpa e dizer: eu não devo mais nada. O verdadeiro descanso é o Senhor Jesus quem dá. Eu posso me cansar fisicamente, mas dentro de mim eu desfruto de paz. É maravilhoso poder erguer as mãos para adorar e não temer nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. O Senhor convida para o descanso. Ele diz: vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A impotência da religião. Esse homem estava procurando a cura no misticismo religioso. Você também certamente já procurou respostas em muitos lugares, em todo tipo de religião. Mas a religião não é resposta. O cristianismo, porém, não é uma religião. O cristianismo não é uma questão de participar de um culto, nem de obedecer a regra e regulamentos. O cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo. O Senhor não disse que veio nos ensinar um caminho para o céu. Antes ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse que veio para mostrar como ter vida, mas ele disse, eu sou a vida. Ele não disse que veio para nos ensinar uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. O cristianismo é uma pessoa de Jesus vivendo dentro de você. Não é uma questão de religião, mas é Jesus vivendo dentro do nosso coração. As portas das ovelhas. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. João 5, verso 2. No verso 2 ficamos sabendo que aquele homem estava junto à porta das ovelhas. Cada detalhe na palavra de Deus é significativo e profético. Em João 10, 7, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Aquele homem estava junto à porta das ovelhas, mas ele não sabia que aquela porta era profética. O Senhor disse que ele é a porta das ovelhas e quem entrar por ele vai encontrar pastagem. Ele é a porta e depois é o caminho. No meio do caminho também o pasto verde e as águas frescas para as ovelhas. Ele é tudo de que precisamos, a provisão completa de Deus para nossas vidas. Eu estou convidando você para entrar por essa porta. Aquele homem inválido junto à porta, mas não tinha entrado por ela. Você também hoje pode estar ao lado da porta e nem percebeu que Jesus o convida para entrar. O tanque de Betesda. A palavra de Deus também diz que o lugar onde ele estava chamava Betesda, que significa casa de misericórdia. Junto ao tanque estava a porta. O tanque se chamava Betesda, ou casa de misericórdia. Mas não havia misericórdia para aquele homem. 38 anos esperando sem receber misericórdia. Depois de 38 anos, apareceu alguém. Que surpresa! Eu imagino que naquele sábado, ele acordou bem cedinho, se arrastou pelas ruas para se colocar ao lado do poço. Eu fico pensando que naquele dia, ele não tinha noção do que iria acontecer com ele. A mesma coisa pode acontecer com você. Você começou a ouvir essa oração, talvez sem esperar muita coisa, mas hoje algo poderoso pode acontecer na sua vida. Sua história pode ser mudada de uma vez por todas. Hoje você acordou para um dia como qualquer outro, mas Jesus resolveu encontrar com você. O poder de Jesus. Jesus perguntou, você quer ser curado? De todas as pessoas enfermas ali, Jesus escolheu aquele homem para ser curado. Mesmo que ele não reconhecesse a Jesus, ele foi alvo do Senhor. Para o enfermo, o Senhor pergunta, você quer ser curado? Para o aleijado por mágoas do passado, Jesus pergunta, você quer ser liberto? Para o acorrentado pelos segredos do pecado, Jesus pergunta, você quer ser solto? Para os que lutam uma guerra contra os vícios, Jesus pergunta, você quer vencer? Para quem ainda não pediu coisa alguma, o Senhor pergunta, você quer ser salvo? Para todos nós que precisamos da sua cura e do seu toque em qualquer parte da nossa vida, Ele pergunta, você quer ser curado? Para receber a cura, Ele tem para você. É preciso desejar de todo o coração. Devemos responder, sim, Senhor, eu estou pronto para deixar o passado para trás de mim. A resposta do homem, a pergunta de Jesus, nos introduz uma segunda parte da conversa.
Diante da resposta do Senhor, o homem deu uma resposta segundo não respondia coisa alguma. A desculpa do homem. Ele disse: eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando eu estou tentando entrar, alguém desce primeiro antes de mim. O homem não respondeu à pergunta de Jesus, mas ofereceu uma desculpa, porque ele não havia sido curado ainda. Eu estou sozinho e não há ninguém para me ajudar. Ninguém se importa comigo. Não podemos deixar de sentir pena daquele homem sozinho no mundo, sem família, sem amigos. Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Esse é realmente um grito trágico, mas ainda ele não responde à pergunta. Você quer ser curado? Ele apenas estava dando uma desculpa. Muitas pessoas que passam por problemas e enfermidades se tornam lamuriantes, cheios de autopiedade. Ninguém me ajuda. Eu estou sozinho e abandonado, dizem elas, tentando ter a compaixão dos outros. Mas o que toca o céu é a nossa resposta de fé à pergunta do Senhor. A resposta do homem parece indicar que ele queria somente que Jesus o ajudasse a levá-lo para a piscina. A resposta é para sensibilizar a Jesus para fazer o que ele queria. O Senhor, porém, não segue os nossos planos. Antes, nós devemos seguir o dele. A resposta do homem era também um tipo de reclamação. É como se dissesse: não há ninguém para me ajudar, eu não posso me ajudar, parece que Deus não está fazendo nada para mim também. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Qual deve ser a sua resposta? Quando Jesus perguntar: você quer ser curado do seu passado de dor? Não responda: você não tem ideia de como as pessoas me machucaram. Quando Jesus perguntar: você quer ser liberto das cadeias do pecado? Não diga: eu simplesmente não consigo me controlar. Quando Jesus perguntar a você: quer ser livre das drogas? Não responda: o vício é uma doença, não é culpa minha. Quando Jesus perguntar: você quer ser salvo? Não se desculpe dizendo: eu não estou tão ruim como as outras pessoas. Para receber o milagre de Jesus tem para a sua vida, você deve pôr de lado todas as desculpas. A cura é pela fé. Verso 8. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor traz a cura para você hoje, da mesma maneira que ele fez naquela época. Ele não veio ao homem com uma atitude meramente sentimental, aceitando as suas desculpas. Jesus não disse: pobre de você, mas em vez disso, deu-lhe uma mensagem de vida e cura. O homem reclamou: eu não tenho ninguém. Mas Jesus estava dizendo: eu estou aqui por você. Não adianta se arrastar nas esteiras da autopiedade. Você precisa responder para aquele que pode trazer vida ao seu corpo doente, cura para suas emoções danificadas, força para sua fé enfraquecida. Somente ele pode dizer com toda a autoridade: levanta-te e anda. Eu não quero que você entenda essa palavra como um tipo de evangelho de autoajuda. A cura é 100%, realizada 100% pelo poder de Deus. Tudo é feito por Cristo, por causa da graça, mas há um fator de responsabilidade humana aqui. Pensa comigo, quem curou o homem na piscina? Jesus. Mas quem tinha que obedecer e caminhar? O homem. Quem nos salva dos nossos pecados? Jesus. Mas quem deve se arrepender e crer? Todos nós. Quem nos santifica, nos dá poder para vencermos o pecado? Jesus. Quem decidir segui-lo, dia a dia, fazer a sua vontade? Nós. Muitos de nós não compreendemos essa verdade. E como resultado, temos dado demasiadas desculpas. Não estou dizendo que não somos mestres do próprio destino ou que temos poder em nós mesmos. Mas a Bíblia diz que somos feitos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agir como se fôssemos derrotados é negar a verdade da palavra de Deus, é chamá-lo de mentiroso. Jesus veio e morreu na cruz para sofrer a condenação dos nossos pecados.
O seu sangue nos lava do pecado e nos livra da escravidão. O fato de que ele ressuscitou dos mortos demonstra a sua vitória sobre a opressão de Satanás. Agora podemos ser participantes de sua vitória quando nos achegamos a ele com fé. É por isso que ele diz: levanta e anda. Teria sido fácil para o homem da beira do tanque rejeitar a ordem de Jesus. É preciso fé para obedecer a sua instrução. Aparentemente impossível deixar a dor para trás. A obra de Deus em nossas vidas é realizada apenas pela sua graça. Mas para experimentá-la, devemos nos levantar e dar um passo de fé. O Senhor chegou àquele homem e perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Quando eu vejo a água movimentando, bem que eu tento, eu me esforço, eu me arrasto, tenho todas as formas de debater, mas eu não consigo me mexer, porque eu não tenho ninguém. Todas as vezes que o anjo mexe, eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico angustiado. Eu não sei se eu estou tomando, às vezes, um ódio profundo, uma revolta, ou se eu me encho de esperança para a próxima vez. Eu imagino que aquele homem, naquela angústia, o Senhor apenas diz: você quer? O Senhor pergunta para você hoje: você quer mudar de vida? Você quer mudar de história? Você quer começar de novo? É possível começar outra história com Jesus. Você pode entrar pela porta das ovelhas e mergulhar no verdadeiro tanque, onde existe a água da vida esperando você. Mas você não precisa esperar o anjo movimentar, porque Jesus disse que ele é a água viva, está disponível para todo aquele que nele crê. Se você crer, os céus se abrirão sobre você e você será curado pelo poder de Deus. O Senhor deseja curar as enfermidades do corpo e da alma. Muitas pessoas estão aleijadas pelo sexo e pela promiscuidade. Outros estão aleijados pelo ódio e rancor, ressentimentos enraizados na sua alma. Há aqueles que estão aleijados pela desonestidade, pelo roubo, pela ganância, pela inveja. Não se iluda, a religião e o misticismo. Deus marcou um encontro com você. Se você se entregar nas mãos dele, ele poderá não somente transformá-lo, mas curá-lo hoje também. A cura é mantida pela desobediência. A cura é mantida pela obediência. No verso 14, encontramos uma séria advertência do Senhor para aquele homem que havia sido curado. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Descobrimos aqui que o pecado era a causa da enfermidade daquele homem. O Senhor não disse que todas as pessoas enfermas estão sofrendo por algum tipo de pecado. Não. Eu não estou autorizado a julgar o sofrimento de alguém, mas certamente podemos dizer que o pecado pode trazer muitas enfermidades sobre nós. Quando o Senhor curou o paralítico, ele não mandou arrepender dos seus pecados, nem colocou condição alguma. Ele apenas mandou levantar e andar. Por causa da resposta de fé, ele foi curado. No entanto, o Senhor agora mostra que a cura precisa ser mantida. A cura deve ser mantida pela obediência à palavra de Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro que se o homem continuasse a viver no pecado, alguma coisa pior poderia acontecer. A pergunta de Jesus ecoa através dos séculos para você hoje. Você quer ser curado? Hoje o Senhor espera pela sua resposta. Você vai continuar permitindo que o pecado prenda a sua vida? Ainda vai continuar vivendo uma vida vazia e sem sentido? Será que você ainda vai dar as mesmas velhas desculpas? Ou você vai ouvir a palavra de Jesus e alcançar o seu milagre? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia! Que essa palavra te gere fé no coração, cure os enfermos e abençoe a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, nos ajude a divulgar.
para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Se você deseja investir no nosso ministério, nos abençoando, pergunte para mim o Pix ou a conta, e eu vou te dar o número, para que você possa investir, semear no nosso ministério. E eu quero declarar que você terá uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Amém?